Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Se então alguém lhe disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: Ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do No mundo todo existem pessoas que afirmam serem Jesus Cristo. Elas são muitas e, o pior, possuem milhares de seguidores. Alguns deles tiveram um final trágico. Outros desfrutam de uma vida abastada repleta de regalias. A maioria profetiza sobre o fim do mundo. E todos dizem que receberam um aviso e missão vindos de Deus. Vamos conhecer um pouco da bizarra coleção de pessoas que dizem serem a verdadeira reencarnação de Jesus Cristo. Sun Myung Moon, mais conhecido como Reverendo Moon, foi líder da seita chamada de Igreja da Unificação. Ele afirmou ser o Messias, a segunda vinda de Cristo e o único Salvador que veio para terminar a obra de Jesus, pois, segundo o próprio Moon, Jesus Cristo fracassou em sua missão, pois deveria ter casado e ter filhos. Juntamente com sua esposa, Moon é considerado pelos seus seguidores como Adão e Eva restaurados e verdadeiros pais da humanidade. A Igreja da Unificação possui hoje mais de 5 milhões de membros, espalhados por todo o mundo. Álvaro Tais, ou Henrique Cristo, como é conhecido, afirma ser a reencarnação de Jesus Cristo. Ele está sempre em destaque na mídia e participa em programas de auditório, como também em programas humorísticos na televisão. Ele diz que Jesus Cristo é fruto de um relacionamento sexual entre Maria e José, e que Jesus Cristo usufruiu dos prazeres mundanos dos 12 aos 30 anos de idade, e que após a sua morte, os discípulos roubaram o corpo de Jesus e o sepultaram em um túmulo secreto. O australiano e ex-testemunha de Jeová, Alan John Miller, apresenta-se como sendo a reencarnação de Jesus Cristo e a sua esposa, a reencarnação de Maria Madalena. Os dois são fundadores de uma organização conhecida como Verdade Divina e estão atraindo discípulos de todo o mundo através da internet. Alan Miller ministra seminários onde utiliza técnicas de grande apelo emocional e psicológico para seduzir os fiéis. Ele também predisse uma série de catástrofes no mundo para 2012. Na Rússia, Sergei Torop é conhecido pelos seus devotados seguidores como mestre ou visário. Ele lidera um movimento religioso conhecido como a Igreja do Último Testamento e conta com mais de 10 mil seguidores em todo o mundo. Vissarion declara-se ser Jesus Cristo reencarnado e a sua imagem
é venerada por seus seguidores, os quais observam regras muito restritivas e são vegetarianos. Ele prega a reencarnação, o fim do mundo eminente e valores ecológicos. Sua religião combina elementos da Igreja Ortodoxa Russa e do budismo, e o seu objetivo principal é ecumênico, ou seja, unir todas as religiões em volta de uma só. O pastor filipino Apollo Quiboloy é o líder da igreja O Reino de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém fala pelo Pai, só eu. Por que digo isso? Porque você não encontra o Pai separado do Filho. Tendo se declarado Filho de Deus reencarnado, Quiboloy afirma ter arrebanhado 6 milhões de seguidores em todo o mundo. A seita de Quiboloy tem um canal de televisão, 17 estações de rádio nas Filipinas e também possui 2 jornais que são distribuídos semanalmente para seus seguidores no mundo todo. E de onde vem o dinheiro? Temos filhos e filhas no país todo, milhões deles. Nas Filipinas, temos 6 milhões de filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso. Cada um contribuindo com um peso diariamente, são 6 milhões de pesos. Segundo os cálculos de Quiboloy, são cerca de 130 mil dólares que entram no ministério diariamente, o que lhe permite uma vida de luxo, andar de helicóptero e possuir uma grande mansão, a qual ele chama de Nova Jerusalém. Como muitos falsos cristos, ele também acredita que tem a missão de salvar o mundo de um desastre ecológico eminente. Vamos receber, amada, no Brasil e no mundo, o Senhor de toda a glória, o dono de toda a criação, aquele de quem os profetas falaram, Jesus Cristo, homem, o Senhor e Deus. O fundador e líder da seita internacional, Crescendo em Graça, se autoproclamou Jesus Cristo homem. Seu nome é José Luiz de Jesus Miranda. Ele afirma ser a reencarnação de Jesus Cristo. I'm Jesus Christ man, the second coming of Christ. I am. The Old Testament speak about me clearly, and the New Testament also. Com sede em Miami, Miranda conta com 287 programas de rádio, uma rede de TV que transmite suas mensagens 24 horas por dia e mais de 300 igrejas em 35 países. Seu rebanho de mais de 1 milhão de fiéis o adoram e o chamam de papai e comemoram a data de seu nascimento em 22 de abril como sendo o verdadeiro Natal. Miranda, que também se proclamou anticristo, tem tatuado em seu braço esquerdo o número 666 e no braço direito as iniciais SSS, que significa para eles salvo, sempre salvo. Esta heresia é também adotada por muitos de seus seguidores, desde crianças a idosos. Eles tatuam em seus corpos o SSS e o número da besta, alegando que esse seja um número de prosperidade, amor e riqueza. Além desta heresia, vamos ver algumas entre muitas das quais Miranda difunde no seu ministério. Ele diz que não existe mais o pecado, muito menos o diabo e tampouco o inferno. Nós não creemos que há pecado, não creemos que há diabo, o diabo foi destruído. Para ele, o número 666 foi mal interpretado pelo apóstolo João, pois este estava em avançada idade quando recebeu a revelação do Apocalipse. Eles descartam todos os livros do Novo Testamento que não foram escritos por Paulo. Miranda profetizou o fim do mundo para 30 de junho de 2012 e que nesta data ele e seus seguidores
teriam seus corpos transformados, o que de fato não aconteceu. E isto para provar que ele é verdadeiramente um falso profeta. Todo mundo lê na Bíblia que eles rejeitaram Jesus Cristo e por isso as pessoas sofreram. Mas não aprenderam a lição, porque esse não é Jesus Cristo. Eu sou Jesus Cristo e as pessoas ainda rejeitam Cristo. E a forma de amar, essencialmente. Eu sou o escolhido de Deus, sou Deus encarnado como Espírito Santo e homem. Sou conhecido por uma variedade de nomes de culturas diferentes. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Sumo Sacerdote de Israel. Este é David Shayler, um ex-agente do Serviço Secreto Britânico que, ao contrário de muitos, não diz que é a reencarnação de Cristo, mas que ele é o próprio Jesus Cristo, e que também os evangelhos são apenas livros proféticos e inconsistentes. A Bíblia foi mal interpretada. Os 4 livros de 2000 anos atrás são os livros da profecia, não os da história. E sabemos que são os livros da profecia porque são totalmente inconsistentes. Se fossem de história, seriam consistentes. Shayler, que não tem seguidores, costuma aparecer em público travestido. Ele anunciou o fim do mundo para 2012 e acha que sua missão é mostrar o caminho do amor incondicional e cultivar maconha. Atualmente vive num acampamento em Londres e alimenta-se do lixo que recolhe de supermercados. O ex-adventista David Koresh foi líder de uma seita chamada Ramo Davidiano. Koresh proclamava que ele próprio era o Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro que poderia abrir os 7 selos. Sendo assim, conseguiu arrebanhar cerca de 140 pessoas para uma fazenda denominada Monte Carmelo. Em 1993, sob denúncias de pedofilia e bigamia por parte de Koresh, o FBI invadiu a fazenda, depois de um cerco de 51 dias, que resultou no incêndio da sede dos seguidores. Koresh e mais de 50 adultos e 21 crianças morreram no incêndio. Até hoje, alguns seguidores sobreviventes aguardam a ressurreição de seu Messias, o que de fato não aconteceu e nem acontecerá. Marshall Applewhite foi o fundador de uma seita denominada Portão do Céu. No ano de 1997, em uma mansão na Califórnia, Applewhite, com mais 38 membros da seita, tiraram suas vidas em um elaborado ritual de suicídio coletivo. Applewhite, que também se dizia ser Jesus Cristo, conseguiu convencer os seus membros de que iriam se encontrar com ETs numa nave espacial que se escondia atrás do cometa Hale-Bopp, o qual iria passar perto da órbita da Terra naquele ano. O americano Jim Jones foi o líder e fundador da Igreja Templo dos Povos. Jones, que também fabricava muitos milagres e curas, compreendia o Evangelho como uma ação política radical. Pregava que o paraíso só poderia existir na Terra, que a fé estava baseada apenas nas coisas visíveis, e passou a substituir a Bíblia, isto é, a Palavra de Deus, por suas próprias palavras. Em 18 de novembro de 1978, Jim Jones chocou o mundo como o mentor do maior suicídio em massa da história, ocorrido em sua comunidade Jonestown, na Guiana. Per descrivere la carneficina di Jonestown, tutto vorrebbe far pensare a un suicidio, una sorta di suicidio collettivo ma volontario dei membri del Tempio del Popolo. In realtà... Morreram mais de 900 pessoas, incluindo mais de 200 crianças.
após serem induzidas a beberem suco envenenado. Jones, que também dizia ser a reencarnação de Jesus Cristo, foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Na lista dos inúmeros falsos cristos, encontramos ainda o ex-adventista Wayne Bench, conhecido como Michael Traverser. Ele é o fundador da seita Cidade Forte, nos Estados Unidos. Ele alega que durante uma experiência espiritual, Deus disse que ele é o Messias. And I sat down in my chair just relaxing, and there was nothing on my mind in particular. And then God said to me, "You are Messiah. You are Messiah. You are Messiah." Em 2008, Bench foi sentenciado a 10 anos de prisão por abusar sexualmente de menores de sua seita. O ativista político japonês, conhecido como Jesus Matayoshi, diz que fará o último julgamento da humanidade como Cristo dentro do sistema político atual. Krishnaventa, que se vestia de modo peculiar e andava descalço, também se declarou o Cristo e o novo Messias. Foi assassinado em 1958 por um dos seus seguidores e hoje a sua seita se encontra extinta. Oscar Ortega Hernández, que em 11 de novembro de 2011 tentou assassinar o presidente Barack Obama, acusando-o de ser o anticristo, declarou publicamente ser ele, o Jesus Cristo que todos esperam. I am the modern day Jesus Christ that you all have been waiting for. O sul-coreano Han Sang-hong, considerado pelos seus seguidores a segunda vinda de Jesus, e o inglês John Nicholson, que viveu no século XIX, também alegaram ser a reencarnação de Jesus Cristo e o Salvador do mundo. My name's Alan John Miller, but I'm actually Jesus. Yo soy Jesucristo, Jesucristo hombre. Eu sou Jesus Cristo e as pessoas ainda rejeitam Cristo e a forma de amar essencialmente. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém fala pelo Pai, só eu. I am the embodiment of God, divinity and humanity combined. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos.